Crônicas 18. Depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição, na mão dos filisteus. Também feriu os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate. Indo ele, estabeleceu seus domínios pelo Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adar-ezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adar-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também em Betibate e Decum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os vasos de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Adar-ezer e o destruir. Porque Adar-ezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Eudumes e dos Moabitas, dos filhos de Amon e dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu 18.000 números do vale do Sal. E por guarnição em Edom, e todos os Edumes ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saúza, escrivão, Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e pelesteus. Porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Crônicas 19. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. Seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti, a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, e os rapou, e lhes cortou os vestidos pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá,
e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se juntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi enviou Joabe todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte do campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. Veio Joabe para Jerusalém, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adaezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, juntou todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles. E ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adaezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon.